Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão dessa sexta-feira, dia 3 de outubro de 2023. Nação, antes de mais nada, eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui sobre as renovações do Flamengo que podem não acontecer, tá? Vocês não têm noção de como as coisas estão acontecendo hoje lá dentro do Flamengo. Quero falar com vocês também a respeito de contratações. O Flamengo já priorizou algumas posições. Quero falar sobre diretor de futebol no Flamengo também. Ontem eu trouxe no Verdade Vermelho e Preto informações sobre a possibilidade da contratação de um diretor de futebol para o Mengão Queridão. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Mas, nação, vocês sabem que o Fla Nação VP se foi. 576 mil inscritos foram perdidos no YouTube devido a uma série de situações que envolviam principalmente as minhas denúncias contra dirigentes e jogadores rubro-negros. Bom, águas passadas não movem moinho. O que importa é daqui para frente. Eu preciso muito da ajuda de vocês para conseguir permanecer aqui no YouTube fazendo um jornalismo com um editorial de sempre levar a verdade para você, torcedor rubro-negro. Então, se você curte o nosso canal, se você gosta de verdade da maneira como a gente trata as informações do Clube de Regatas do Flamengo, eu preciso que vocês se inscrevam muito aqui no Resenha Rubro-Negra e lá no Verdade Vermelho e Preto. Precisamos chegar ao final do mês de novembro aqui com 200 mil inscritos pelo menos. E lá no Verdade Vermelho e Preto com no mínimo 100 mil inscritos. Então eu peço a você que está inscrito aqui no Resenha Rubro-Negra e que gosta das nossas informações, que corram no Verdade Vermelho e Preto. Eu vou deixar o link aqui, ó, no comentário fixado, no primeiro comentário fixado, para você dar um pulinho lá no Verdade Vermelho e Preto e nos ajudar a alcançar essa marca de 100 mil inscritos lá. Para a gente poder permanecer aqui no YouTube fazendo o trabalho que a gente sempre fez, com honestidade, dedicação, carinho, amor e respeito a você, eu preciso da sua ajuda nesse momento. Então, bora falar para geral se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra e nos levar a 200 mil inscritos e se inscrever lá também no Verdade Vermelho e Preto. A maioria de vocês que estão assistindo aqui ainda não são inscritos lá. O link está aqui no comentário fixado. É só clicar, se inscrever e assistir os vídeos lá no Verdade Vermelho e Preto para nos ajudar a permanecer aqui no YouTube. Posso contar com vocês? Eu sei que eu posso. Então, simbora. 200 mil aqui, 100 mil no Verdade Vermelho e Preto até o final de novembro. Eu estou precisando muito, muito, de verdade mesmo, do apoio de vocês nesse momento. E o número de inscritos nos dois canais vai ser a resposta que eu preciso para definirmos se a gente continua ou se a gente para, tá? Bom, vamos falar sobre o Flamengo agora, então. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a pressão que está havendo em cima de Rodolfo Landim. Ontem eu falei lá no canal Verdade Vermelho e Preto sobre isso, sobre tanto situação quanto oposição estarem pressionando o Rodolfo Landim para que ele consiga profissionalizar o futebol do Flamengo. Hoje o futebol do Flamengo já é profissional. As pessoas que lá trabalham recebendo salário e salário alto. Bruno Spindel, por exemplo, ganha quase 200 mil reais mensais, salário de jogador de futebol. Para fazer o quê para merecer esse salário? O Juan, Fabinho Soldado, também tem salários pomposos, acima dos 50 mil reais mensais. Vocês conseguem imaginar o Fabinho Soldado ganhando mais do que 50 mil reais por mês? Quase 100 mil reais por mês? Juan, de 110 a 150 mil reais por mês? Para fazer o quê? O que vocês veem Fabinho Soldado e Juan fazendo de importante para esse time do Flamengo poder florescer títulos? Sinceramente, absolutamente nada, não é verdade? Pois é, mas são profissionais porque recebem para estar fazendo as funções que estão fazendo. Só não são capacitados. E há uma cobrança tanto do lado da situação quanto da oposição para que isso mude. Para que os caras que estejam lá sejam caras capacitados, que estudaram para estar nas posições que Juan, Fabinho Soldado e Bruno Spindel estão. É muito difícil mexer na posição do Bruno Spindel, porque ele é muito bem apadrinhado. Ele veio para o futebol do marketing por conta do BAP. O BAP o colocou no futebol. Então, depois de ter chegado ao futebol através do BAP, o Spindel costurou muito bem uma amizade com o Marcos Braz.
Então, hoje, os dois grandes adversários políticos internos no Flamengo, PAP e Brás, defendem a permanência do Bruno Spindel dentro do departamento de futebol. Dificilmente, então, Bruno Spindel vai sair. Sobraram para Juan e Fabinho Soldado. Esses são apadrinhados de Marcos Brás. Também é complicado mexer neles, mas pode aparecer uma terceira via, que é a via de diretor de futebol. Se mantém o gerente Juan, se mantém o supervisor Fabinho Soldado e coloca-se ali a figura do gerente, do diretor de futebol, intermediando todos eles. Profissional que mais agrada a Rodolfo Landim é o Edu Gaspar, amigo pessoal do Tite, começou trabalhando com o Tite e hoje está lá no Arsenal. É difícil trazer o Edu Gaspar para o Flamengo, primeiro por conta do reconhecimento que ele vem tendo no Arsenal, do salário que ele ganha lá, do projeto que ele iniciou lá. Mas o Flamengo, se quiser de verdade, vai tentar fazer com que o Tite o ajude a trazer esse profissional para cá. Paulo Pelaipe e Petkovic também são nomes debatidos internamente no Flamengo. Segunda-feira da semana que vem, o Flamengo deve debater esses nomes com o Conselho de Futebol do Flamengo, onde o Marcos Brás também estará presente, também terá voz ativa. Hoje, o Brás é 100% contra, mas o Departamento de Futebol do Flamengo precisa de um guia para poder melhorar, até para maquiar a situação do departamento junto aos associados que cobram muito o Landim pela profissionalização do setor. Então, o Brás pode ser convencido dos demais conselheiros a considerar a contratação de um diretor de futebol. E tudo na política é barganha. Se nós tivermos a compreensão do Brás de que um diretor de futebol é necessário, a aceitação do Brás, alguma contraproposta vai ter que ser feita. Vamos trazer o diretor, mas em contraproposta, o Marcos Brás vai pedir alguma coisa para poder ter mais poderes políticos dentro do Flamengo. Segunda-feira agora vai rolar uma reunião que vai definir essa situação do diretor de futebol. Mas não se enganem, futebol é política também. E a política vai definir aquilo que o Brás ganha, aquilo que o Brás perde com a chegada de um diretor de futebol. Vai ser definido também nessa reunião da próxima segunda-feira nomes que o Flamengo começará a atacar no mercado. Como assim, pessoal? O Flamengo, através do departamento de scout, vem mapeando muito o mercado em algumas posições. 2 posições são tratadas como prioridade máxima dentro do Flamengo. São elas: a zaga e a lateral esquerda. A lateral direita, para quem já vai me perguntar a respeito, hoje não é prioridade no Flamengo. O Flamengo e o técnico Tite entendem que Varela, Mateuzinho e Wesley podem ir pelo menos até o meio do ano que vem representando a nação rubro-negra. Eles não entendem que há necessidade de fazer uma troca ou de se fazer um acréscimo na lateral direita neste momento. Há a situação de uma possível saída do Varela para o Peñarol. Se isso acontecer, aí sim o Flamengo poderia ir no mercado procurar por um lateral direito. O departamento de scout já levantou alguns nomes. Alguns deles eu até já trouxe aqui para vocês. Mas na reunião de segunda-feira não vai ser tratada a lateral direita. Um parêntese aqui. A CBF finalmente corrigiu um erro que ela cometia na janela de transferências. Ela igualou o início e o fim da janela de transferências com aquilo que acontece na Europa. Para a janela de janeiro, nós teremos a abertura no dia 11 de janeiro de 2024 e o encerramento em 7 de março do mesmo ano. A janela do meio do ano vai abrir no dia 10 de julho de 2024 e fechar no dia 2 de setembro do mesmo ano, o que faz com que o Flamengo, por exemplo, não venha a perder jogadores e não tenha como repor. Aconteceu nessa janela. O Flamengo tinha propostas por Fabrício Bruno, propostas por Léo Pereira, propostas muito boas, e não vendeu os atletas porque não teria como repor. Então agora igualaram-se as janelas de Brasil e de Europa, tá? Bom, voltando a falar então das prioridades do Flamengo. A zaga e a lateral esquerda são as prioridades do Clube de Regatas do Flamengo. E o Flamengo está correndo atrás de avaliar aquilo que o departamento de scout encontrou com aquilo que o Tite ainda vai aprovar.
Essa semana, nós estamos na sexta-feira, a reunião é na segunda-feira. Então, de hoje, sexta, até segunda-feira, o Tite vai sentar com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel e vai verificar os nomes levantados pelo departamento de scout na zaga e na lateral esquerda. E aí o Tite vai ranquear os jogadores. Como assim? Suponhamos que se apresentem 50 nomes de laterais esquerdos. O Tite vai escolher desses 50 nomes e vai ranquear dentro desses 50 nomes o que ele quer primeiro, tipo, desses 50 que vocês estão mostrando aqui, o que eu gostaria era esse. Se não der, depois esse, depois esse, depois esse. O Tite, inclusive, pode sugerir nomes que não estejam na lista que o departamento de scout vai apresentar para ele. Aí o processo vai ser todo moroso. Os caras vão ter que correr atrás, levantar informações para poder incluir na lista do Tite. Mas a ideia é que se ranqueiem zagueiros e laterais esquerdos para se levar para a reunião de segunda-feira. Levando para a reunião de segunda-feira, o que vai acontecer? Os conselheiros vão tomar conhecimento, vão aprovar ou não os nomes que foram ranqueados lá, e aí o processo passa para o departamento financeiro. O departamento financeiro faz a viabilidade desses nomes, leva para Rodolfo Landim e leva numa próxima reunião, na outra semana, com o Conselho de Futebol, para poder falar, olha, o departamento financeiro aprovou esse, se acontecer isso. Aprovou aquele, se acontecer aquilo outro. Por exemplo, a gente aprova o nome do zagueiro X se o Davi Luiz não permanecer no elenco. Por quê? Porque, segundo o levantamento do departamento de scout, esse é o salário que esse atleta quer. Para a gente poder cumprir este salário, precisamos que alguém da folha saia. E esse alguém tem que ser o Davi Luiz, pelo salário que ganha e tudo mais. Ou então, desde que esse está aprovado, porque o Rodrigo Caio vai sair, a compatibilidade de salário é a mesma, dá para trazer. Ou seja, o financeiro faz todo um estudo de viabilidade do nome em questão. Passa para o Landim leva para o Conselho. O Flamengo tem dinheiro, gente. A folha salarial do Flamengo, ela tem uma previsão de aumento de 20% a 30% por ano. É uma coisa calculada. Se a gente pegar de 2019 para cá, há um crescimento na folha de pagamento do futebol do Flamengo que fica entre 20% e 30%. Isso é calculado. Isso é feito propositalmente. Pelos estudos que o Landim e a sua equipe fizeram, esse aumento no departamento de futebol, não só na folha com os jogadores, mas com profissionais da área e tudo mais, ele se faz necessário para se conseguir uma excelência no setor. Não é o que a gente está vendo na prática, mas financeiramente falando, é algo estudado e planejado. Então, a partir desta segunda, vão ser definidos prioridades para a zaga e para a lateral esquerda, que serão as primeiras posições a serem atacadas pelo Flamengo. Chegando nesse consenso, que deve demorar aí de 2 a 3 semanas, dos nomes, o Flamengo passaria então a correr atrás dos jogadores, a começar as negociações. E isso vai cair lá no final de dezembro, início de janeiro, que é quando os staffs começam a aceitar as negociações, porque a janela europeia, as propostas europeias também começam a se abrir para eles. O Flamengo sempre vai ter a concorrência de europeus pelos nomes que procura, porque sabe que não pode procurar por qualquer jogador, por qualquer nome. Mas a estratégia certa, aliada ao projeto esportivo certo, pode acabar trazendo os jogadores. Eu sempre falo da dificuldade do Flamengo em contratar joias sul-americanas. O Vasco conseguiu contratar o Orelhano, que para mim é um grande jogador, está no clube errado, está tendo dificuldades na adaptação porque está no clube errado, mas é um grande jogador, uma joia aqui da América do Sul. Se a MLS, que é um campeonato semiprofissional, consegue atrair joias para lá, o Flamengo, com uma boa proposta, não estou falando financeiramente, estou falando desportiva, pode ser uma opção viável também para joias aqui da América do Sul. Basta saber propor, saber fazer a proposta certa, principalmente com relação à questão salarial e desportiva. Bom, é isso, nação. Nas próximas semanas, o Flamengo definirá
situação de diretor de futebol e de jogadores. Para a lateral esquerda, qual nome você iria sugerir para o Flamengo? Para a zaga, quais nomes interessam a você, torcedor rubro-negro? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. A missão continua. 200 mil inscritos aqui, 100 mil no Verdade Vermelho e Preto. Vamos fazer o seguinte? Já vamos dar aquela corrida aqui no link agora, lá no Verdade Vermelho e Preto, e já vamos chegar logo a 50 mil. Eu sei que pelo número de pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, dá para chegar a 50 mil lá hoje ainda. É o meu desafio para vocês. Eu estou pedindo em nome da minha família, em nome de tudo que a gente já construiu aqui no YouTube, para você nos ajudar. 50 mil hoje, lá no Verdade Vermelho e Preto. Eu peço de coração. Eu amo muito vocês, muito obrigado por tudo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui também e de comentar. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.